Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente comenta filmes, séries, novelas, quadrinhos, afinal de contas tudo vai parar em debates aí nas redes. Exatamente. E hoje a gente vai falar da esperada, que parece que tem anos que está sendo feita, o primeiro spin-off da série Bridgerton, que vai contar a história da queridíssima Rainha Charlotte. E interessante que nos livros que baseiam a série, ela não aparece, né? Mas aí na série ela ganhou importância tão grande o personagem. É tão maravilhoso que ela aí conquistou o direito de ter sua própria série, né? Embora, né, Priscila, acho que vai contar, vai ser a Rainha Charlotte, mas na juventude, não é isso? Isso, é a juventude dela, quando ela conheceu o rei George, como se apaixonaram e se casaram, que na época foi um alvoroço na alta sociedade do ambiente ali criado pela série. E o interessante é o seguinte, essa discussão sobre o personagem, né, transcende a série. Por quê? Nem foi assim um efeito totalmente da série Bridgerton. Na verdade, assim que teve o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, né, que uma mulher negra e tal entrar na realeza e aí ter um filho, Arthur, se começou uma discussão e a rainha Charlotte, né, ela é considerada, ou Charlotte, né, dependendo da pronúncia, ela é considerada a única até então membro da realeza britânica de ascendência africana, de uma família ligada à dinastia de Portugal. E ela tem ascendência do norte da África, né? Embora a pele mais clara, enfim, mas ela ascendência, digamos assim, africana. Então é considerada a primeira membro da realeza britânica de ascendência africana e negra, digamos assim, né, de ascendência negra, mesmo que tenha sido não da África subsaariana, com pele mais escura, mas do norte da África. E ela, na verdade, acabou sendo a segunda consorte que mais reinou, né, porque ela, 57 anos, só foi superada pelo príncipe Philip, o consorte da rainha Elizabeth II. E uma coisa interessante, assim, é que Shonda, né, que é maravilhosa, que é a produtora e diretora da série, ela puxou essa história para adicionar aquele universo. Como você mesmo falou, no livro não se fala muito na rainha. Ela aparece em alguns pontos, né, em específico, só que o destaque dado a ela é uma personagem, uma das preferidas, inclusive, de muita gente na história. Sim. E ela dá toda um outro ar para a história. Assim. Um respiro cômico na Exatamente. história, né? As caras e bocas dela são maravilhosas. Exato. E ainda cria muitas camadas na própria história dela, porque se você começa a entender o relacionamento dela com o rei George, por que aquilo está acontecendo daquele jeito, você não é aquela personagem que foi colocada ali só por colocar. Shonda nunca faz isso. Ela tem um propósito e uma história muito boa, tão boa ao ponto de dizer, dá pra fazer um spin-off, vai funcionar. E já teve, assim, durante a própria série Bridgerton, algumas cenas de uma espécie de mostra de como aquele casamento, né? Os casamentos arranjados, né? As princesas, as rainhas, elas são o Estado. Né? Como os reis e príncipes, assim, não tem os contos de fada, né? O próprio cinema, a literatura vem dar esse tempero romântico, mas os casamentos não têm romantismo, os casamentos são acordos entre estados, né? E é bonito porque tem algumas cenas que mostram a cumplicidade e o cuidado dela, porque ele tem um problema, né? Na verdade, ele está com... A gente não sabe exatamente o diagnóstico, o que a gente encaixaria hoje, mas ele está com uma espécie de demência senil. E ela tem todo o cuidado em protegê-lo, para que isso não fique tão evidente. As pessoas murmuram, mas ela tem algumas cenas assim de que ele se perde e que ela trata ele de uma forma tão carinhosa, tão bonita, porque foi um grande amor. Exatamente. Né? E mostra justamente isso. O lado dela como rainha, que é muito mais, né, altivo, assim, e o lado dela com o amor da vida dela. Mostrando que, apesar desses casamentos serem arranjados e tudo isso que a gente sabe, o dela ali é muito... A encontrar o amor naquele arranjo, né? Isso que é bonito. E ela é muito engraçada, né? As caras e bocas, o figurino é maravilhoso, né? Os figurinos, aliás, o figurino da série, né? E Shonda Rhimes, como ela fez em outras produções dela, né? Como a mais famosa, Grey's Anatomy. Então, ela tem feito a inserção, né, de atores asiáticos, atores negros, atrizes negras, atores negros, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver uma produção de época, né, com essas caras, essa diversidade. Né? E Shonda puxou a discussão, inclusive, sobre a presença de pessoas negras naquele período ali, né, da Inglaterra e tal.
Então é muito interessante, né? E agora com spin-off. E a personagem, a atriz que faz a Rainha Charlotte na série... Que é a Golda, que ela é maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. E quem vai fazer a jovem? A jovem é um nome difícil, gente. É a India Ria Amarteyfel. Eu sempre acho incrível essa coisa deles encontrarem atores e atrizes que são de época diferente, de idades completamente diferentes, mas que encontram essa semelhança que, pelo trailer, pelo pouco que a gente sabe do que a série vai mostrar, ela tá ótima. E bem no feeling, assim, ela conseguiu seguir com aquele espírito, toda a atuação que Golda entrega na primeira e na segunda temporada de Bridgerton. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.